A gente vai mergulhar agora numa das lições mais duras que existem, sabe? Daquelas que são aprendidas no fogo, num ambiente onde o menor erro pode custar vidas. É uma história sobre liderança, sobre fracasso e, principalmente, sobre a força impressionante que surge quando alguém assume a responsabilidade total. Essa frase é pesada, né? Mas ela dá o tom exato do que a gente vai ver. Ela nos lembra que, mesmo nas piores situações que se possa imaginar, existem lições. Lições inesquecíveis que podem nos transformar para sempre. Vamos ser claros, a guerra é devastadora. Não há dúvidas sobre isso. Mas ela é uma professora brutal. Ela nos força a encarar o que há de pior, mas também o que há de melhor na humanidade. Ensina sobre perda, sobre dor e, acima de tudo, sobre humildade. E, infelizmente, as lições mais profundas, elas vêm justamente quando as coisas dão terrivelmente errado. E a nossa história acontece exatamente nesse cenário. Primavera de 2006, em Ramadi, no Iraque. Naquela época, era considerado o lugar mais perigoso do planeta. Um verdadeiro campo de batalha urbano, onde cada decisão era uma decisão de vida ou morte. A operação era bem complexa. Envolvia um monte de unidades diferentes. SEALs da Marinha dos Estados Unidos, soldados do Exército, fuzileiros navais e também soldados iraquianos aliados. Eram muitas peças se movendo ao mesmo tempo, sabe? E tudo isso num ambiente absurdamente hostil. E aí, o que os militares chamam de névoa da guerra começou a aparecer. É basicamente um estado de incerteza total, onde a informação é confusa, a comunicação começa a falhar e a clareza, bem, ela simplesmente desaparece. E essa confusão, ela virou caos puro muito rápido. Tenta imaginar a cena. Ataques inimigos, tiros vindo de tudo que é lado, gritos, poeira, sangue. O campo de batalha na sua forma mais crua e imprevisível. E no meio desse caos todo, uma combinação terrível de fatores entrou em jogo. Erros de comunicação, julgamento equivocado e a mais pura má sorte. Basicamente, tudo que podia dar errado. O resultado foi a pior tragédia que pode acontecer num combate: fratricídio, fogo amigo. As forças que eram aliadas acabaram atirando umas nas outras. Isso é descrito como o pecado mortal do combate. O custo humano dessa falha catastrófica foi imediato e muito doloroso. 4 baixas do lado amigo. E aqui a gente vê os detalhes dessa tragédia. Um soldado iraquiano aliado morto, outros 2 feridos e um dos próprios SEALs do comandante também ferido. Um resultado absolutamente desastroso que abalou todo mundo. De volta à base, o clima era pesado. As operações foram suspensas e veio a ordem: preparar um debriefing, que é uma reunião para explicar nos mínimos detalhes o que deu errado. A pressão era gigantesca. E tinha uma sensação muito clara no ar. Cabeças iam rolar. Alguém ia ser demitido por aquele fracasso colossal. A caça às bruxas, a busca por um culpado, tinha começado oficialmente. Enquanto preparava a apresentação, o comandante se viu diante dessa pergunta. Uma pergunta torturante. E a verdade? A verdade é que tinha culpa de sobra para distribuir. Eram tantos erros cometidos por tantas pessoas diferentes, mas no fim, quem era o verdadeiro responsável? E aí, faltando poucos minutos para entrar na sala de debriefing, no meio daquela pressão toda, daquela confusão, a resposta finalmente ficou clara como cristal. Foi um momento de epifania, sabe? E aqui está o ponto de virada de toda a história. Ele percebeu que, no final das contas, só existia uma pessoa responsável por absolutamente tudo o que tinha acontecido. E essa pessoa era ele. E o que torna isso ainda mais incrível é que, durante a reunião, um por um, os homens dele se levantaram para assumir a culpa. Um disse: "A culpa foi minha, não controlei os soldados." Outro: "A culpa foi minha, demorei para comunicar a posição." Um terceiro: "Chefe, eu errei o alvo." Mas o líder deles não deixou. Ele se colocou na frente dos seus homens e dos seus superiores. Olhou para todo mundo na sala e assumiu a responsabilidade total e absoluta pelo que aconteceu. Essa é a essência da lição. Ele não culpou as circunstâncias, a névoa da guerra ou os erros dos seus subordinados. Ele falou: "Eu sou o responsável por tudo." Ponto final. E ele dá um nome para isso: responsabilidade extrema. É uma mentalidade que exige uma coisa muito difícil: controlar o próprio ego. Significa parar de se proteger e, em vez disso, assumir a propriedade total dos resultados, sejam eles quais forem. E o resultado foi o completo oposto do que se esperava. Em vez de ser demitido, ele ganhou ainda mais a confiança dos superiores, que viram ali um líder de verdade. Seus homens, ao verem que ele nunca jogaria a culpa neles, passaram a respeitá-lo em um nível totalmente novo. E o mais importante de tudo,
A equipe inteira começou a pensar daquele jeito. E os problemas? Os problemas começaram a ser resolvidos de forma muito mais eficaz. E essa lição, aprendida de forma tão brutal no campo de batalha, não serve só para a guerra. É um princípio universal. Um princípio que pode transformar empresas, equipes e a vida de qualquer pessoa. Agora, olha que interessante essa comparação direta. Numa cultura da culpa, o que acontece? As pessoas apontam o dedo, criam desculpas e os problemas continuam lá, sem solução. Já numa cultura de responsabilidade, todo mundo se apropria dos problemas. E, por causa disso, as soluções aparecem. É simples assim. Então, como aplicar isso na prática? O caminho é bem claro. Primeiro, parar de dar desculpas. Segundo, parar de culpar os outros. Exige controlar o ego, se apropriar não só dos erros e dos problemas, mas também das soluções para consertar tudo. E isso nos leva à reflexão final desta análise. Responsabilidade extrema não é sobre culpa, é sobre poder. O poder de mudar, de resolver e de liderar. A pergunta que fica no ar é a seguinte: qual problema, seja no mundo, no trabalho ou na vida, poderia começar a ser resolvido se a gente parasse de procurar culpados e simplesmente assumisse a responsabilidade?